Neste módulo eu vou te ensinar a pregar um botão na máquina e fazer uma casinha no tamanho do botão exato. Existem pezinhos calcadores que auxiliam, mas para mim dificulta mais. Então eu deixo para você aqui um jeito prático que você vai fazer com o próprio botão. Eu fiz essa tirinha, tá? Dobrei para que ela ficasse mais grossinha, porque quando você vai fazer uma casa, um caseado num tecido fino, você precisa ou colocar entretela, ou você vai colocar um papel por baixo dele. Pode ser um guardanapo, pode ser até o papel higiênico funciona. Você vai colocar para que o caseado não fique enrugado. Nesse caso, eu dobrei o pano e fiz esse modelo para ficar como uma correntinha, tá? Então, faça testes, tá? Passe, dobre o tecido. Se você tiver entretela para que ele fique mais grossinho. Aqui eu vou te mostrar um jeito fácil de você marcar o tamanho certinho do botão, tá? Você vai colocar o botão no lugar onde você quer e você vai marcar a casinha aqui na lateral do botão, aqui e aqui. Se por acaso ela for de comprido, você marca daqui e daqui. Vai traçar uma linha reta. Caso você não consiga fazer assim no olho, pega uma reguinha. Aqui eu peguei o tamanho do botão e eu desenhei aqui, ó, a cabeça da casinha. Então, deste modo, o botão não vai ficar folgado quando você fizer a casinha, tá? Eu vou usar a máquina caseira e ela tem um procedimento aqui, ó, que faz a casinha no automático. Algumas fazem primeiro para trás e depois para frente. Esse modelo ele faz para frente e depois para trás. Aqui no número 1, ó, nós vamos posicionar número 1 e vamos girar o tamanho do ponto, ó, entre o 1 e o 0. Não coloque no 0, senão a máquina não anda. Não coloque no 1, senão a casinha fica muito aberta. Você vai posicionar aqui, ó, no centro, ó. No centro do 1, ó, entre o 0 e o 1, você vai colocar aqui, ó, o tamanho do ponto. Aqui a casinha é número 1, ela vai descer primeiro, então ela vai descer desse lado aqui, ó. Esse lado aqui, ó, ela vai fazer primeiro, descendo. Aqui é a cabeça da casinha, então você vai pular para o número 2, ele tá aqui embaixo. Ele vai fazer aqui, ó, 5 a 6 pontinhos. Não faz muito aqui, senão a casinha, na hora que for voltar, essa cabeça de casa agarra no calcador e aí você não vai conseguir voltar. Então, você vai descer o número 1, vai fazer aqui uma casinha, vai bater assim, 1, 2, 3, 4, 5 agulhadas, tá bom? Vai levantar a agulha e vai colocar no número 3. O número 3, ele vai voltar aqui, ó, até chegar aqui em cima. Você não vai deixar a agulha bater em cima dessa linha. Essa linha aqui central é para você cortar com a tesoura. Quando chegar aqui, você vai voltar para o número 4 e vai fazer a cabeça da casinha aqui em cima. Todas as vezes que você for mudar a numeração, a agulha precisa estar levantada, senão ela vai perder o rumo da casinha, que ela é feita no automático. Todas as vezes, levanta a agulha. Eu vou fazer uma agora para você ver como que é feito. Aqui eu vou colocar esse tracinho do meio, bem aqui na valinha do pezinho de calcador, ó. Tá vendo? Esse meio aqui, ó, vai ficar aqui no meio. Ó. E eu vou regular as primeiras agulhadas para me ver se não tá batendo em cima do lugar onde eu vou cortar a casa.
Então, ó, bateu certinho, ó. O centro, ele fica mais do ladinho do pé. Isso vai depender muito de como é a sua máquina. Você tem que entender que você não pode costurar nesse centro aonde foi riscado, que aqui é o lugar de cortar. A agulha vai bater do lado de fora para cá. Aí nós vamos acelerar e ela vai fazer a primeira parte, que é no número 1. Se você achar que tá largo, que não está bem fechadinho, e você vai devagar para dar tempo você olhar se a máquina está andando. Se por acaso ela parar de andar, você vai ver que ela está embolando. Então você vem aqui e aumenta um pouquinho o ponto para que ela ande com espaços maiores. Aí você vai, fiz o número 1, você vai para o número 2. O número 2, ele vai fazer a casinha da máquina, o pezinho aqui, ó, a cabecinha da máquina, ó. 5 vezes. Não posso fazer muito, porque senão, a hora que eu for voltar, ele vai agarrar na base do pezinho e não vai. Fiz a cabecinha da casa, eu vou jogar para o número 3. Automaticamente, se você não deixar a agulha baixada, ele vai ir para o lugar certinho. Se você deixar a agulha lá embaixo, ele vai mexer o tecido e aí vai sair do lugar. Automaticamente ele vai sozinho. Eu vou bem devagar, principalmente quando ele vai passar por cima da cabecinha, ó. Senão ele não vai, ó. Vou devagarinho, ó. Se for o caso, eu dou uma ajuda, pouquinha, porque ela não gosta muito de dar ré, tá? Por isso que existem modelos novos de máquina que fazem primeiro a ré, depois para frente. Chegou aqui na marcação, eu vou voltar para o número 4 e vou fazer a cabecinha da manga lá, 5 vezes também. Na sua máquina, geralmente já vem esse utensílio. Ele serve para limpar a máquina e ele serve também para abrir casa e descosturar costuras, tá? Então, ó, quando você for abrir a sua casa, tem gente que fica com medo e coloca um alfinete aqui, ó. Mas o jeito correto é você entrar aqui e sair lá. Aí você pode cortar com confiança. Ele não vai dançar, ó, e nem vai cortar o bordadinho da casa. Você não pode cortar esse bordadinho, senão a casa desmancha. Então, você não vai fazer assim, porque várias vezes as pessoas fazem assim e abrem a casa toda. Então, ó, você vai botar aqui, puxar lá, onde é a finalização da casa e cortar, ó. Tá vendo que isso aqui é uma coisa grossa? Se eu fosse cortar com a tesoura, eu poderia acertar em algum pontinho do caseado e desmanchar a casa. Agora eu venho aqui com cuidado, ó. Tiro os fiapinhos e vamos ver se o botão vai caber aí, né? Cadê o botão? Ó. Passou. Tá justo, mas é o certo, porque toda a casinha, depois ela fica folgada, tá? Se eu quiser, eu posso também abrir ela mais um pouquinho aqui, ó, que ainda tem espaço. Mas o caseado, ele vai abrindo. Então, ó, se eu fizer ela grande, depois a roupa não fica abotoada. Agora ele já vai passar mais fácil. Passou. O que nós vamos fazer agora? Aprender a colocar esse botão na máquina. E aqui eu vou deixar uma experiência para vocês. Se você for colocar o botão na roupa, botar aqui e pregar esse botão aqui no meio, quando você sentar ou quando forçar, ele vai andar. E aí vai aparecer o buraco aqui da sua roupa, ó. Na barriga, no busto.
Então, o que que eu tenho que fazer? Pegar essa base, colocar aqui, ó, e marcar o meu botão nesse cantinho daqui, ó. Não precisa ser bem no cantinho, porque ele tem o espaço de 2 buraquinhos, tá vendo? Então, eu vou marcar o primeiro buraquinho aqui e vou botar a partir daqui pra cá. Eu vou colocar esse botão, ó, assim, ó. Por quê? Quando eu forçar isso aqui, ele não vai andar. Se eu colocar o botão aqui, eu vou forçar, ele vai andar assim, tá? Então, ó, a marcação do meu botão, ela vai ficar aqui. Aqui eu vou fazer uma cruzinha, ó. Ó, esse desenho dessa cruz aqui, ó, vai ser para você centralizar o seu botão. Então, você vai colocar ele aqui, ó. Primeiro eu marquei um ponto só, depois eu coloquei ele aqui. Eu aqui não tô tendo fita crepe, mas se você tiver uma fita crepe, como você ainda não tem prática, você vem aqui, cola o durex, a fita crepe, que aí o botão não escorrega, tá? Esse aqui é o pezinho que a gente prega o botão. Quando você coloca ele lá na máquina, ele vai firmar o botão, ele não vai andar. Mas às vezes, quando a gente não tem prática, a gente fica tentando colocar o botão lá, ele anda e sai um pouquinho do lugar. Então, você vai pegar uma fita crepe ou um durex e vai colar ele aqui, ó. Agora, nós vamos trocar o pezinho. Esse pezinho, às vezes, confunde a gente, porque a gente pensa que ele é assim, né? Mas não é, só você procurar por esse ferrinho e encaixar ele ali naquele lugar. Encaixou, você vai levar o botão lá embaixo, ó, colocando ele no lugarzinho da cruz. Se o botão tiver 2 furos só, você vai colocar ele só os 2 furos na direção que você marcou. Se tiver 4, você vai marcar uma cruz e vai colocar lá embaixo. Ó, nessa hora, se você não tiver prática, o botão sai do lugar, tá? Ó. Aqui, muitas pessoas têm medo que pensa assim, a agulha vai bater, né? Bate mesmo. Se você não colocar o ponto certo, o tamanho certo, ela vai bater. Agora eu vou mostrar como a gente regula o ponto da máquina. A gente estava fazendo caseado. Para que o botão não ande aqui, você vai vir aqui e colocar o ponto, o tamanho do ponto na numeração 0. A numeração 0, ela é especialmente para pregar botão, porque a máquina não vai andar, ela vai bater no mesmo lugar. E eu vou jogar aqui para o zigue-zague. Conforme o tamanho do botão, eu vou usar a largura do zigue-zague. Eu vou usar para botão pequeno essa, para maior essa, para maior essa. Então, eu vou fazendo testes, tá? E ali na máquina, eu vou vendo aonde que tá batendo a agulha, ó. Ó, tá batendo um pouquinho em cima do botão. Eu vou afastar um pouquinho ele. As primeiras agulhadas, você vai ter que fazer teste, ó. Eu já acertei, mas às vezes você não acerta de primeiro. Então, você vem aqui, aumenta ou diminui o ponto do zigue-zague conforme o tamanho do buraquinho, a distância do buraquinho do botão. Depois que eu fiz isso 2 vezes, não bateu, eu posso ir no pedal, ó, e costurar tranquila, que ela não vai sair do lugar e nem quebrar. Não precisa fazer muito, mas também não faz 3, 4 vezes que o botão depois vai soltar. Fiz ali, eu vou levantar a agulha, levantar o calcador e andar um pouquinho mais para frente. O ponto já está no tamanho, mas eu preciso fazer um teste para ver se a agulha não vai bater, ó. Tá batendo muito pertinho, então eu afasto um pouquinho para cá, ó. E vejo se tá batendo sem encostar no botão.
Não encostou no botão, eu posso ir no pedal. Você nunca vai quebrar um botão se antes você fazer o teste, tá? Levanta, puxa, e você consegue pregar muitos botões em um dia só, tá? Se você for pregar na mão, ele não vai ficar bonitinho. Olha que arremate bonitinho no final, ó. Ó, por dentro, ó, como ele fica perfeito. E aqui você vem aqui e corta essa linha. E agora a gente vai colocar ele dentro da casinha. Ele ainda tá justo, mas ele vai ceder. Se você quiser fazer uma casinha maior, é só você aumentar um pouco mais. Eu gosto dela justinha. Ó, percebe que quando eu coloco ele no meio, aqui, ó, ele vai andar. Aqui ele andou, mas ainda continua, ó, a casa tampando. Se você fizer ele e colocar ele aqui no meio, ele vai andar e vai aparecer aqui um buraquinho na sua barriga ou no seu busto.